Eu vou dar uma palhinha com a minha cara inchada mesmo, que eu acabei de acordar, já sentei aqui pra estudar. Até um tempo na minha vida, eu achava que a cartomancia era só misticismo. Olha, Lua, eu achava que a cartomancia era só misticismo, era só uma ideia espiritual de conexão com alguma coisa maior, que promovia pra gente os insights e as informações que a gente precisava para resolver as nossas questões. E conforme eu fui me aprofundando ainda mais nos estudos através da neurociência, da filosofia, da psicologia, de muitas outras vertentes para trazer ainda mais profundidade para outros degraus também de consciência sobre esse trabalho, eu comecei a entender que, cara, o funcionamento do nosso cérebro, a forma como o nosso corpo físico se integra e se associa também a essas ferramentas que não são só místicas, mas que também têm uma relação química, neurológica, fisiológica, explica, e não só isso, ajuda a gente a entender de forma mais palpável, não como ficar usando a cartomancia para ficar adivinhando o futuro, para ficar prevendo o que vai acontecer, que é o que está muito enraizado na cabeça das pessoas hoje, né? Quem não conhece ainda a ferramenta acha que é uma ferramenta pra gente ficar adivinhando o futuro, pra gente ficar vendo o que vai acontecer, ou vendo tal informação sobre tal situação. Ok, pode ser até válido, tem gente que trabalha assim. Só que hoje eu venho entendendo uma forma de usar a cartomancia como uma ferramenta mesmo, pra lapidar. Tá vendo esse diabo aqui? Ele tá com um martelo quebrando uma estrutura. Ele está se desestruturando daquilo que ele criou a vida inteira e que ele já entende que não faz mais sentido para a jornada evolutiva dele, para a identidade que hoje ele realmente deseja viver. E a gente precisa passar por esse processo de desconstrução na nossa vida para a gente se tornar o que a gente quer. E aí, muitas vezes, as pessoas elas querem saber sobre o futuro, elas querem saber o que vai acontecer, elas querem saber se as coisas vão dar certo, se elas vão conseguir o relacionamento dos sonhos delas. Mas, em momento algum, elas param para se perguntar o que de fato elas precisam fazer no momento presente, agora, para que elas se tornem isso que elas mais desejam ser, que elas mais desejam viver, que faz parte da nossa identidade, que está enraizada lá na nossa psique, que está ali estruturada em formas que muitas vezes estão distorcidas, formas arquetípicas que muitas vezes estão distorcidas diante de tudo que a gente viveu na vida, aprendeu, como a gente cresceu, a nossa própria cultura, a sociedade. Então não tem como a gente trabalhar com a cartomancia só de forma superficial, falando o que vai acontecer no futuro. Se a gente não olhar para o que é que a gente precisa desconstruir na nossa vida hoje, de forma mais profunda, de forma mais palpável, para a gente de fato se tornar aquilo que a gente deseja ser para o nosso futuro. E aí, a partir desses estudos, eu comecei a entender que o meu maior trabalho hoje, o que eu mais amo fazer é furar essa bolha. Não descartando o misticismo, não descartando a espiritualidade, tudo isso é de extrema importância. Isso anda de forma integrada com todos os outros sistemas. Faz parte de um ecossistema, do que a gente é como ser humano. Só que entendendo outros degraus também, tendo conhecimento sobre outras ferramentas físicas, biológicas, químicas, neurológicas, para que a gente consiga ter um aprofundamento de ser, para que cada pessoa vai ter um caso especial, cada pessoa vai ter um ponto. Alguns vão estar enfrentando situações mais energéticas, mais espirituais. Outros vão estar enfrentando questões mais emocionais e mentais. Outras vão estar enfrentando aprendizados mais básicos da vida. Gente, eu juro por tudo que é mais sagrado. Tem gente que quer mudar a vida e não aprendeu ainda a tomar água e se alimentar bem. E o sono é pelo menos 80%, do fator mais importante que influencia totalmente a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de sentir, de metabolizar esses sentimentos e conseguir processar eles para a gente poder reagir à vida de forma mais consciente e saudável. E nem o básico, muitas vezes, boa parcela da sociedade não tem, mas já quer mudar a vida, já quer resultados extraordinários, já quer comer a fruta muito antes de plantar a árvore. Então a gente precisa se voltar para a matéria, a gente precisa se voltar para o nosso animal, para o nosso instintivo, para a gente entender o que está faltando nas nossas bases, porque não dá para criar uma construção em cima de bases sem, sabe? Até perdi a palavra, mas vocês entenderam.